Olá pessoal, sejam todos bem-vindos a mais uma aula de matemática. Hoje nós vamos dar início ao capítulo de equações do primeiro grau. Então, a nossa primeira aula, espero que vocês curtam bastante a videoaula, assistam quantas vezes for necessário e que vocês possam fazer os exercícios propostos. Então, na aula de hoje nós vamos falar mais basicamente sobre as expressões algébricas. Então, nós temos aqui um primeiro problema aqui, bem no início do livro de vocês, onde é proposto a ideia de um terreno ser cercado aqui, um terreno retangular, onde as dimensões são 3 metros e x. E a pergunta seria, qual é o perímetro desse terreno em questão? Qual seria o perímetro dele em metros? Sendo que uma das dimensões é 3 e a outra dimensão mede x metros. Então, nesse capítulo, nós vamos iniciar o estudo de expressões algébricas e de equações. Na situação mostrada na página anterior, temos aí um terreno retangular, como foi dito, de largura 3 metros e medida de comprimento de profundidade. Essa profundidade você pode usar a expressão ou sinônimo de comprimento, ou seja, largura e comprimento, de x metros. Podemos indicar a medida de perímetro desse terreno em metros por 2x mais 6. Então, como é que nós podemos chegar a essa situação? Você voltar para cá, vamos lá. Então, nós temos o quê? Que perímetro é a soma dos lados da figura. Então, nós vamos fazer o quê? Nós vamos somar as duas dimensões que a gente conhece, 3 metros mais 3 metros. A outra é x metros mais x metros, ou seja, x mais x. Então, qual seria o perímetro? O perímetro seria 3 mais 3 igual a 6 e x mais x igual a 2x. Escrevendo na ordem algébrica, fica 2x mais 6. O resultado encontrado para o perímetro desse terreno. Temos uma outra situação aqui. Olha só. Nós temos aqui a situação que vai indicar o que aqui, ó. Nós temos um caderno, olha só, um caderno que custa 2x reais. E nós temos aqui um estojo de lápis de cor que custa x reais. Então, foi proposto o seguinte, para indicar que o caderno custa o dobro do estojo e que juntos custam 18 reais. Então, nós escrevemos o quê? Que o valor dos dois juntos seria 2x mais 2x aqui, mais x, como está escrito aqui embaixo. 2x mais x igual a 18 reais. Dessa maneira, nós conseguimos resolver essa equação. Olha só, 2x mais x igual a 18 reais. Ou seja, nós temos que 3x é igual a 18 reais. Ou seja, x seria igual a 18. Esse 3 aqui que está multiplicando, ele passa dividindo. X seria igual a 6 reais. 6 reais é o valor de 1x. Ou seja, se 1x é 6 reais, então o estojo custa 6 reais. E se 2x, ou se x é 6 reais, então 2x seria 6 vezes 2, igual a 12 reais, que é o valor do caderno. Então o caderno custa 12 e o estojo custa 6. Uma situação que nós podemos exemplificar. Expressões algébricas. Podemos representar matematicamente algumas expressões algébricas dadas em linguagem usual, em linguagem corrente. Então, nós vamos fazer o seguinte, aqui, ó, na primeira coluna aqui, nós temos aqui, ó, o dobro de 5. O dobro, você vai indicar que o dobro é 2 vezes. Então, o dobro de 5 é 2 vezes 5. O triplo é 3 vezes. O triplo de 8 é 3, olha só, 3 vezes 8. 4 mais 6, é muito comum, né? 4 mais 6. Então, está descrito aqui em linguagem matemática 4 mais 6. E 9 menos 2, está descrito aqui, 9 subtração 2. 9 menos 2.
Também podemos representar um número cujo valor ainda não conhecemos por uma letra qualquer. Por exemplo, a frase o triplo de um número pode ser representada em linguagem matemática por 3x, ou seja, porque nós não conhecemos o número, então seria 3 vezes o número. Então, o triplo de um número qualquer é 3x. Olha só, 3x significa aqui, ó, 3 vezes x. Não vai aparecer a operação de multiplicação, tá? Que agora a multiplicação é um pontinho. Então, vai ser 3 vezes x, 3x, ou seja, 3, ó, descrição, 3 vezes x. Expressões como essa são chamadas de expressões algébricas. Elas são formadas por números, letras e sinais de operações. Observe outros exemplos de uso de variáveis em expressões algébricas. Olha só, linguagem usual. O dobro de um número. O dobro nós aprendemos e revemos que é 2. Então, o dobro de um número, o dobro é, olha só, o dobro é 2 vezes. E um número qualquer pode ser representado por x. O dobro de um número, 2 vezes x. A metade de um número, a metade é dividir por 2. E o número nós não conhecemos, que é x, então seria o número dividido por 2. Um número mais 5, ou seja, esse um número é o próprio x, mais 5. O triplo de um número, ou seja, 3 vezes um número, está aqui, ó, 3 vezes x, menos 6. Está aqui, menos 6. E a soma de dois números, olha só, ele não fala se são dois números iguais ou dois números diferentes, então está aqui, ó, dois números, x mais y. Se fosse a soma de três números, usualmente nós poderíamos dizer que era x mais y mais z, a soma de três números. Ok, pessoal? Vamos dar continuidade. Olha aí, na primeira atividade proposta do livro de vocês. Vamos lá. Linguagem usual e linguagem matemática. Então, o quíntuplo de um número, ou seja, o quíntuplo de um número, o quíntuplo é 5 vezes um número. Que número é esse? X. 5x. Vou fazer aqui a última. A última aqui já está escrita em linguagem matemática e eu tenho que adicionar aqui em linguagem usual. Ou seja, eu tenho x mais x sobre 7. Vou escrever aqui desse lado. X mais x sobre 7. Ou seja, esse x, ele é um número. Então, a gente escreve um número mais, olha só, dividido por 7 é a sua sétima parte. Então, é um número. Opa, não posso botar o sinal de mais. Tem que ser um número mais a sua sétima parte. Se fosse um número, aqui, se aqui tivesse aqui x mais y sobre 7, poderia ser escrito um número mais a sétima parte de outro número. Como aqui é o mesmo número, x e x, então a gente escreve um número mais a sua sétima parte. Ok? Então, com esses dois exemplos, vocês podem continuar a preencher o quadro. Quais são as variáveis em cada expressão algébrica? Ou seja, as variáveis são justamente as letras, né? E os números são os coeficientes. Então, não é para você resolver nada, só para identificar quais são as variáveis. Então, na letra A, as variáveis, aqui no caso é só y. Então, na letra A, a variável é y. Na letra D, quais são as variáveis? Nós temos duas. Então, eu tenho x e eu tenho z. Quais são as variáveis? X e z. Simples assim. Expressões algébricas equivalentes. Olha só o raciocínio de Júlia e Guilherme. Existe outra maneira de dizer, olha só. 3 vezes o 5 mais 4 vezes o 5. Sem falar o resultado. Ou seja, 3 vezes o 5 mais 4 vezes o 5. Aí o Guilherme responde, fácil, é só dizer 7 vezes o 5. Olha só. Se eu tivesse aqui 3 vezes o 5 mais 4 vezes o 5. Ou seja, esses dois números aqui, ó, eu posso somar, que é 3 mais 4, que é 7, e conservar o 5 que está se repetindo. 7 vezes o 5. Foi exatamente o que Guilherme respondeu. E isso, em expressão algébrica, também pode ser feito. Ó. 3x mais 4x é o mesmo que 7 vezes esse número. Então, nós podemos escrever
que 3x mais 4x é igual a 7x. Começamos a fazer o princípio de equivalência para termos a ideia de equações. O uso da propriedade distributiva. Então, nós vamos aqui observar a distributiva para resolver algumas sentenças. Olha só, 2x mais 6x. 2x mais 6x. O 2 aqui é colocado em o 2 e o 6 aqui para que eu possa fazer a distributiva. Ó. Então, vai ser o quê? Ó? O x que ficou em evidência, está aqui, ó, o x se repete nos dois membros. Então, dentro do parênteses vai ficar os coeficientes, o 2 e o 6. 2 mais 6, 8. E repete o x, 8x. Vamos ver o exemplo com o y aqui. Ó. 3y, 5y e y. Então, o 3y vem o 3, o 5y vem o 5, e o y, que nós temos um 1 subentendido, vem um para dentro do parênteses. Nós adicionamos a parte numérica, 3 mais 5, 8 mais 1, 9. Está aqui o total de 9. E conserva a variável, que é y. Para finalizar, 3 vezes x mais 4, olha só. Então, vai ficar o quê? O 3 multiplica pelo x, 3x, e o 3 multiplica pelo 4, 12. 3x mais 12 é o resultado. Está aqui, 3x mais 12. Valor numérico de uma expressão algébrica. Então, olha só. Você se lembra que a medida do perímetro de um polígono é a soma das medidas de comprimento dos lados dele, certo? Então, olha só. Posso voltar aqui e fazer aquele exemplo lá do início do capítulo. Então, nós tínhamos aqui, deixa eu tentar fazer um desenho menos feio aqui. Nós tínhamos aqui 3 metros e aqui 3 metros. E aqui em cima nós tínhamos x metros, ou seja, nós não sabíamos o valor dessa dimensão. Então, se nós atribuirmos um valor qualquer, nós podemos dizer aqui, ó, olha só, pessoal, para x igual a 5. Então, no lugar de x, nós vamos trocar por 5. Lembra que nós resolvemos essa expressão e o perímetro ficou o seguinte, ficou igual a 2x mais 6. 2x mais 6. Então, agora, nós já temos o valor de x, que é igual a 5. Então, nós vamos trocar. Vai ficar 2 vezes x, ou seja, vamos trocar x por 5. 2 vezes 5 mais 6. Quanto é que é 2 vezes 5? 10. Mais 6, 16 metros. Seria o perímetro do retângulo ou do terreno retangular. Se nós colocarmos no lugar de x o 5, o raciocínio permanece. Porque eu teria 5 embaixo e 5 em cima, vamos somar que vai dar 10, e mais 3 de cada lado. Ou seja, vai dar os mesmos 16 metros. Mas fazendo aqui na fórmula do perímetro, nós temos aqui uma noção de uma expressão algébrica com o seu, olha só, valor numérico. O valor atribuído para descobrirmos o valor da expressão. Então, temos aqui, para finalizar, o valor numérico de uma expressão algébrica é o valor, olha só, que ela assume quando substituímos cada variável por um número e efetuamos as operações indicadas. Então, olha só, o valor numérico da expressão 5 vezes x para x igual a 3. Então, onde tiver x, eu troco por 3. Então, 5 vezes 3, 15. Olha só nesse segundo exemplo. O valor numérico da expressão algébrica x mais x sobre 3 para x igual a 9. Então, onde tiver x, eu coloco 9. E onde tiver x sobre 3, eu coloco 9 sobre 3. Não é isso? Então, vai ficar 9 mais... Quanto é que é 9 dividido por 3? Vai dar 3. Então, 9 vezes 3, 12. O valor da expressão algébrica para x igual a 9 é exatamente igual a 12. Terceiro exemplo. O valor numérico da expressão algébrica x ao quadrado mais x mais 3 para x igual a menos 1. Então, olha só, pessoal. Onde tiver x, eu vou trocar por menos 1. Então, vai ficar menos 1 ao quadrado mais menos 1 mais 3. Olha só, x ao quadrado ficou menos 1 ao quadrado. Então, base negativa, expoente par, o resultado é positivo, vai dar 1. Aqui eu tenho que fazer jogo de sinais, ó. Mais com menos, menos.
Então, vai ficar menos quem? Menos 1, que ficou dentro do parêntese, mais 3. Então, o valor numérico dessa expressão vai ser menos 1 ou mais 1 menos 1 vai dar 0 e sobra o 3. X igual, ou o valor numérico dessa expressão para x igual a menos 1 é 3. Para finalizar, o valor numérico da expressão algébrica x ao quadrado mais y. Nós temos duas variáveis, então nós temos que ter dois valores atribuídos. Opa! Então, olha só. Para x ao quadrado mais 5, onde tiver x, eu vou trocar por 5, mais y eu vou trocar por 10. Então, olha só. 5 ao quadrado é 25, mais o 10 que nós substituímos por y. Então, vai ser o quê? 25 mais 10, 35. É o valor numérico dessa expressão algébrica. E nós temos ainda as restrições para o denominador, ou seja, a parte de baixo de uma fração, nós podemos ver que ela não pode ser zero. Olha só, algumas expressões algébricas não representam um número para alguns valores atribuídos a variáveis. Por exemplo, na expressão 1 sobre x, não representa um número quando x é igual a zero. Ou seja, se a expressão é 1 sobre x, nós vamos trocar x por zero. Então, vai ficar 1 dividido por zero. Ou seja, esse número ele é indeterminado. Ele não existe, na verdade. Por isso que nós temos algumas restrições. Então, nesse caso, x tem que ser diferente de zero. No caso, o denominador tem que ser diferente de zero. Vamos ver os outros exemplos aqui. Ó. X menos 1 sobre x mais 1. Olha só, esse denominador tem que ser diferente de zero. Então, o que a gente faz? A gente pega o denominador e iguala a zero, ou torna diferente de zero, na verdade, para resolver. Então, x mais 1 tem que ser diferente de zero. Vamos resolver. Então, x diferente de... Esse está 1 positivo, ele passa para o segundo membro. Opa, ele passa para o segundo membro. Olha só. Consegui fechar aqui a equação. Só um momento. Voltando. Então, olha só. X mais 1 diferente de zero. Então, esse x mais 1 ele passa para o segundo membro com sinal trocado. Vai ficar x diferente de menos 1. Por que x diferente de menos 1? Se nós trocarmos aqui o x por menos 1, iria ficar menos 1 mais 1. Ficaria assim embaixo, pessoal. Ó. Ficaria x mais 1. Aí embaixo, no lugar de x, eu trocaria por quem? Por menos 1 mais 1. Ou seja, menos 1 mais 1 vai dar 0. Não pode ficar 0 no denominador. Ok? Só para constar que o de cima também a gente substituiria. Mas ele poderia ficar, ó, menos 1, menos 1. Ficaria menos 2. Só que não pode ficar sobre 0. Nesse caso, não existe valor numérico para a expressão algébrica. E assim, seguimos o raciocínio. Então, para representar um número, o denominador de uma expressão algébrica necessariamente tem que ser diferente de zero. Ok, pessoal? Vamos finalizar. Assim, para representar, copiei aqui novamente o conceito em cima. Assim, para representar um número, o denominador de uma expressão algébrica necessariamente tem que ser diferente de zero. Então, para qual valor de x a expressão algébrica, olha só, a expressão x sobre x menos 2 representa um número. Ela vai representar um número quando o denominador for diferente de zero. Então, eu pego x menos 2, que é o denominador. Você vai focar no denominador e vai tornar diferente de zero. X menos 2 diferente de zero. X diferente de... Esse menos 2 que está aqui no primeiro membro, ele vai para o segundo membro com o sinal trocado. Ou seja, x mais 2. X tem que ser diferente de 2. Porque se eu colocar um 2 aqui, olha só. Se eu colocar um 2 no lugar de x, vai ficar 2 menos 2, que dá 0. E não vai existir. Ok? Espero que vocês tenham aproveitado a videoaula. Assistem, por favor, quantas vezes for necessário. E que vocês possam fazer os exercícios propostos. Tá? Tenham uma semana abençoada. Fique com Deus e até a próxima aula.